Olá, como estão vocês? Meu nome é Ivan Lima e neste vídeo eu vou tentar responder a uma dúvida que muita gente tem. Por que não existe anticoncepcional para homens? Há muitos anos, no dia 18 de agosto de 1960, para ser mais exato, foi lançado o contraceptivo oral Enovid-10 nos Estados Unidos. Tudo começou na década de 50 e foi graças ao esforço de duas mulheres, Margaret Sanger e a milionária Catherine McCormick, que se reuniram com alguns especialistas para criar uma pílula que evitasse a gravidez, que fosse fácil de usar, barata e eficaz. Nos anos 60, a pílula foi uma verdadeira revolução. Se muita gente tratava o sexo apenas como uma maneira de reprodução, as pílulas possibilitaram que os casais também tivessem relações apenas por prazer. Segundo contam, os homens da época começaram a ficar preocupados com a fidelidade das suas esposas. Os próximos anos foram o auge da pílula anticoncepcional e, desde então, surgiram diversas marcas no mercado. Atualmente, usar anticoncepcional como contraceptivo se tornou algo comum entre as mulheres. E se deu tão certo com as mulheres, por que nunca criar uma pílula para os homens? Ao meu entender, o controle da gravidez deve ser um problema tanto do homem quanto da mulher, certo? Então, convenhamos que também deveria existir uma pílula para os homens. Seria a falta de interesse dos homens? Antigamente, até poderia ser. Mas atualmente as coisas são bem diferentes. Muitos homens estão dispostos a tomar pílula anticoncepcional se ela estivesse disponível no mercado. Segundo um estudo, cerca de 1/3 dos britânicos sexualmente ativos cogitam usar um método contraceptivo hormonal. Já nos Estados Unidos, cerca de 77% dos homens sexualmente ativos com idade entre 18 e 44 anos estão interessados em algum contraceptivo masculino, que não seja a camisinha ou vasectomia. Pelo que podemos ver, não é por falta de interesse dos consumidores. E se os homens estão dispostos a tomar os contraceptivos e as mulheres tomam pílula desde a década de 60 e suportam os efeitos colaterais, o que falta para criar um anticoncepcional masculino? Se formos analisar a criação da pílula feminina, é complicado entender como foi que esse produto foi parar no mercado. Eu digo isso, caros amigos, porque quando começaram a testar as pílulas em mulheres em um complexo de moradia em Porto Rico, as participantes do estudo não faziam ideia do que estavam fazendo e receberam poucas informações sobre o que estavam tomando. Um dos motivos pela falta de informação é que a ciência realmente não sabia muito sobre o assunto. Outro é que quem realizou o estudo achou que não era necessário informar as participantes. Assustador? Bom, assim eram feitas as experiências e testes nos anos 50. E mesmo que as mulheres da época tivessem relatado efeitos colaterais como cefaleias, enjoos, náuseas e coágulos sanguíneos, na maioria dos casos, ninguém ligou muito para isso. Ainda bem que desde então a pílula foi estudada e passou por muitas melhorias, até se tornar o que conhecemos hoje, o contraceptivo mais usado do mundo. O que isso tem a ver com a criação do anticoncepcional masculino? A pílula masculina começou a ser estudada na década de 70, mas alguns cientistas afirmam que o desenvolvimento de anticoncepcionais masculinos é mais complicado que o de contraceptivos femininos. Isso porque, para os homens, o contraceptivo teria que interromper a produção de espermas. Mas o nível de hormônio para conseguir fazer isso pode causar efeitos colaterais assustadores.
Então quer dizer que as mulheres podem ter os efeitos colaterais e os homens não? Bom, é um assunto complicado. Então, deixa eu explicar com calma. Os efeitos colaterais da pílula feminina, como ganho de peso, alterações de humor e redução da libido, são vistos pelos homens como sinal de virilidade. Por isso, por mais que muitos estejam dispostos a tomar os hormônios, será que esse produto daria certo no mercado? Uma pesquisa que estava sendo feita sobre contraceptivo masculino, que impede a liberação de sêmen durante o orgasmo, parou de receber financiamento porque a ejaculação é vista como um componente importante da sexualidade masculina. Outro fator a se analisar é até que ponto as mulheres vão confiar nos homens em relação à contracepção. Por exemplo, você que é mulher e está assistindo ao nosso vídeo, você confiaria em ter relações com um homem sem proteção alguma, apenas confiando que ele está usando uma pílula contraceptiva? Apesar do fato de que pesquisas já feitas mostram que as mulheres confiam em seus parceiros de relacionamentos mais longos, as coisas mudam quando se trata de sexo casual. Quer outro fator que inviabiliza a criação da pílula masculina? Para as mulheres, o anticoncepcional foi a porta para a liberdade sexual e também facilitou controlar o momento certo para ter filhos. Tanto que antigamente as mulheres tinham filhos mais novas e hoje estão engravidando em uma idade mais madura. Em 2012, as britânicas escolheram a pílula como seu invento preferido do último século. Diante desses fatos, é incontestável o sucesso da pílula feminina. Isso é bom, mas ao mesmo tempo ruim para as mulheres. A consequência do sucesso da pílula feminina é a falta de interesse das farmacêuticas em criar o anticoncepcional masculino. Como muitas empresas têm lucros quase incalculáveis com anticoncepcionais femininos, por que diabos criar o masculino? Ninguém demonstra interesse em outras opções e, por isso, a falta de financiamento para estudos e coisas do tipo. Portanto, não há apenas um motivo para não existir a pílula masculina, mas sim os motivos. São fatores sociais e econômicos, e ao que tudo indica, o anticoncepcional masculino não vai chegar tão cedo no mercado. Por hoje é isso, espero ter respondido. Nos vemos em breve. Um grande abraço e até mais. Tchau!